Bem-vindos a este programa. São Tomé e Príncipe assume atualmente a presidência rotativa da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, por 12 anos. A passagem do testemunho entre Angola e São Tomé e Príncipe aconteceu na 14ª Cimeira da CPLP, realizada em São Tomé com a presença do chefe de Estado do Governo desta organização, os países-membros que congregam esta organização lusófona. De 2023 a 2025, o país vai acolher uma série de reuniões temáticas e ministeriais em torno do tema central Juventude e Sustentabilidade. É uma oportunidade, sem dúvidas, para o país se projetar internacionalmente. Hoje, para falar deste assunto, tenho como convidado o Romilson Silveira, que é presidente da Rede da Juventude Africana. E como tem sido habitual, os telespectadores podem participar do programa telefonando para 2 números, nomeadamente 983-8825, repito, 98 38 825 ou 907 48 62, repito, 907 48 62. Podem participar ligando para este número e colocando perguntas a este nosso convidado, Romilson Silveira, presidente da Rede da Juventude Africana. Romilson, seja bem-vindo a este programa. Obrigado. Bem, esta 14ª Cimeira da CPLP, olhando para a Declaração de São Tomé, foi aprovada a decisão da Guiné-Bissau acolher a próxima Cimeira, em 2025, quando São Tomé e Príncipe terminar o seu mandato. Um outro aspecto fundamental foi o facto de se ter também aprovado uma decisão para que o Brasil aspire ou ocupe um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, no quadro da reformulação desta organização. O mesmo acontece com o assento para o continente africano, em bloco, neste caso a União Africana, ter um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O outro aspecto é o facto da Guiné Equatorial ter cumprido todos os requisitos no quadro, portanto, da sua adesão à CPLP. Também o facto também de se ter aprovado candidaturas para que a CPLP faça uma advocacia no sentido de haver uma projeção internacional desta organização na aprovação de possíveis candidaturas dos seus Estados-membros a cargos e funções a organizações multilaterais. E também outra questão, e que tem a ver muito com a questão da sustentabilidade, a reformulação do Fundo Global para o Meio Ambiente, de modo a assegurar a participação dos países em vias de desenvolvimento. Estas são algumas das decisões de um documento de 64 pontos, com 17 páginas, não é? Portanto, foi um documento longo e que, de facto, consta da Declaração do São Tomé. Olhando para esta cimeira, para si, quais foram os aspectos mais salientes? Bom, antes de mais, gostaria de agradecer pelo convite, uma vez mais para abordar a questão da CPLP, particularmente a conferência realizada em São Tomé e Príncipe, em que o país assumiu a presidência para os próximos 2 anos à frente da organização. Um aspecto aqui que eu gostaria de salientar, que eu não falo em nome da organização, nem de qualquer órgão governamental, e muito menos da CPLP. Falas o meu nome próprio? De Romilson Silveira. Sim, e é nesta qualidade como observador e que eu estou cá para poder dar a minha opinião e aquilo que eu observei durante estes dias. Bom,
Eu penso que começar pelo balanço, como se faz naturalmente, não é? O balanço, na minha perspectiva, eu acho que foi positivo. O país conseguiu acolher a cimeira com uma certa elevação e dignidade, algo que jamais aconteceu tanto em São Tomé e Príncipe. Portanto, enquanto país, nós estamos orgulhosos e a organização está de parabéns. Relativamente à própria cimeira, com o tema juventude e sustentabilidade, este aspecto é que eu já tinha salientado nos outros fóruns, peca simplesmente por não permitir que os jovens tivessem um espaço para poder se exprimir. Tanto, por exemplo, o caso de São Tomé e Príncipe, que acolheu o evento, eu acho que devia haver um representante da juventude, ainda que interessasse uma mensagem ao chefe de Estado. Ou mesmo a nível do Fórum da Juventude e da CPLP, que existe e que neste momento, penso eu, que está sob a liderança... Dessas reuniões temáticas que o país vai acolher nos próximos 12 anos, portanto, é o momento para se refletir sobre essas questões. Não, eu acho que houve depois a preocupação, portanto, o presidente da Guiné-Bissau, Sissoko Embaló, fez menção a isto, que deveria, portanto, haver um espaço, mesmo antes desta cimeira, que pudesse escutar a visão e as opiniões da juventude sobre as decisões que fossem tomar. Portanto, entender que, e esta ideia foi reforçada pelo presidente Marcelo de Sousa. Porque é uma comunidade que congrega a juventude com conceitos díspares. Não é? 4 continentes, o mesmo, tanto aquilo que é a forma de ser, de pensar dos jovens dos países africanos de língua oficial portuguesa, não é a mesma visão que tem um europeu, neste caso particularmente da Europa, que tem do continente americano, particularmente do Brasil, e também do continente asiático, que é Timor-Leste. São visões diferentes, mas há, de facto, pontos convergentes, não é? Eu acho que aí é que se devia, sobretudo a questão do clima, etc. Justamente. Bom, eu acho que não há muita diferença, mesmo neste país que acabou de citar. Portanto, os desafios da juventude hoje continuam a ser sempre o mesmo. Em Portugal também há muita imigração, para outros países há muita imigração, a questão do emprego, a questão da sustentabilidade é incontornável, naturalmente, que é uma preocupação de todos os jovens hoje em qualquer parte do mundo, a preocupação da sustentabilidade, da formação, do desemprego, do emprego, tanto a questão das novas tecnologias. Portanto, é uma questão que coloca a todos os jovens, a todas as latitudes hoje em dia. Portanto, é verdade, há uma ligeira diferença entre a realidade portuguesa e brasileira, mas que não foge muito daquilo que é a que nós aqui, ou digamos, os 5 entre Palop também enfrentam. Os desafios são iguais, podemos dizer. Mas os problemas que a juventude desses países é uma organização que congrega países que estão no 4 continentes, portanto, do planeta Terra, daí que, de facto, são visões diferentes, mas como fiz referência, há muitos pontos convergentes. Mas o outro aspecto que se retomou nesta cimeira e que já vinha da cimeira de Cabo Verde e depois foi consolidada na cimeira, portanto, realizada em Luanda, Angola, foi a livre circulação de pessoas. Não é? A maioria, se não todos, já, portanto, ratificaram o acordo de livre circulação. É verdade que é preciso dar uma outra dimensão, que tem que se aprovar ainda alguns pacotes legislativos, que passa justamente pelos respectivos órgãos legislativos dos países, quer sejam parlamentos ou senados ou por aí fora, então, na perspectiva de que isso tenha uma maior sustentabilidade. Bom, relativamente a
esta questão de mobilidade, que foi a bandeira da presidência angolana, que conseguiu, de certo modo, concretizar, entre aspas, mas ainda muito por fazer, portanto, está ainda em formato de embrião, né? Mas foram dados passos significativos. Nessa altura, creio que os dois países que mais fizeram avanço nesse sentido, ou seja, que já alteraram as suas legislações nacionais para enquadrar de acordo com o Acordo de Mobilidade, Portugal e Moçambique, são os dois países que fizeram. Mas São Tomé e Príncipe... Exatamente, não sei se ia referir sobre isto. Antes desta decisão, da questão ter sido discutida na Cimeira de Cabo Verde, realizada em Cabo Verde, e depois em Angola, São Tomé e Príncipe já tinha abolido a questão de vistos para os cidadãos da comunidade lusófona. Portanto, foi o primeiro país a tomar essa decisão. Não, isto é uma iniciativa isolada de São Tomé e Príncipe. Portanto, dentro... De forma, foi um sim. E eu penso que foi de certa forma, uma atitude positiva. Mas a questão dentro da CPLP, ela tem outros contornos por causa de, segundo o Secretariado Executivo, ainda há muitos trabalhos que estão em curso, sobretudo a questão de partilhas de dados. Portanto, ainda não existe uma plataforma, né, dentro da comunidade onde se pode, como se dizer, conciliar todos os dados dos países membros por causa da autenticidade das documentações que são produzidas em cada um dos Estados-membros. Portanto, esse trabalho está a ser feito e ainda não concluiu. Portanto, é uma possibilidade, se bem que no país não tem isso como bandeira, mas que pode-se dar continuidade. Aliás, o presidente de Angola, José Lourenço, fez referência a isso, que a possibilidade de São Tomé dar continuidade com esse processo. Outra de mobilidade questão que se discutiu foi a semelhança do que existe na Europa, o programa Erasmus, e o próprio presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, fez questão de assinalar isso com um certo vinco, de dar a hipótese, e também falou-se, ele próprio disse que permitir a circulação de estudantes, mais estudantes no seio da própria comunidade, para que circulem neste ou naquele país. Aliás, o acordo assinado ainda esta segunda-feira entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde se encaixam nisso, na perspectiva de haver formações aqui e acolá. Portanto, acha que seria tão importante haver essa circulação de estudantes para formações, quer seja no nível do mestrado, doutoramento, formação profissional, etc. Embora falamos aqui da realidade diferente, particularmente dos dois países, quer sejam Portugal ou Brasil? Sim, naturalmente. Bom, aliás, são propostas que veio de Portugal, não é? É uma proposta em que fez o primeiro-ministro no quadro da União Europeia, sim, então, mas é uma proposta idêntica em que o primeiro-ministro António Costa é que fez essa proposta à comunidade, e que, portanto, houve aceitação por parte de todos. Claro, naturalmente que este tipo de iniciativa é preciso, portanto, justamente porque nós debatemos a questão da juventude, né? A questão da formação que se opõe a todos os países. Portanto, esse intercâmbio, até que já foi denominado de fatia, creio eu, que é um termo que foi utilizado pelo presidente Lula da Silva, portanto, em princípio, o programa... Um dos poetas, um dos escritores, portanto, acho que foi isto. Sim, justamente. Logo, a partida, então, este programa, em princípio, ganha este nome, portanto, vem dar vem dar oportunidade aos jovens dentro da comunidade lusófona para poder circular tanto experiências, trocas académicas e
e, portanto, e não só, mesmo a nível profissional. Portanto, algo que foi sugerido e, naturalmente, que haverá todo um trabalho para a efetivação da mesma. E espero que Santo Tomé e Príncipe, na sua presidência, pode levar isso mais a sério e trabalhar o quanto antes para a implementação deste projeto. Outro aspecto fundamental e hoje consolidou-se isso, o facto de Timor-Leste ter solicitado a São Tomé e Príncipe o apoio para que o português seja a sua língua, portanto, do trabalho, né? Porque em Timor ainda há uma dificuldade de falar, portanto, de forma permanente, portanto, o português. Eu próprio estive lá e constatei isso, e então as autoridades timorenses querem que se divulgue mais o português, portanto, em Timor. O mesmo acontece com a questão da Guiné Equatorial. A Guiné Equatorial também prevê, a par do espanhol e do francês, porque a Guiné Equatorial está aí, tem muitos países vizinhos que falam, portanto, o francês, daí que há muita influência, portanto, francesa, e a Guiné Equatorial quer que se divulgue mais o português no seu território. Como é que vê essa questão? Portanto, até que ponto São Tomé e Príncipe, independentemente de estar a assumir esta presidência da CPLP, consegue apoiar esses dois países, tanto o Timor-Leste como a Guiné Equatorial, na divulgação ou difusão da língua portuguesa? Então, aqui nós temos aqui uma outra oportunidade para nós podermos aproveitar com nossos quadros, né? com os professores, para poder aproveitar. Portanto, acaba sendo também uma oportunidade de trabalho. Portanto, eu sei que deu-se início a um programa similar com a Guiné Equatorial, que estão cá cerca de 30, julgo, quadros de virem estudantes equatorianos aqui frequentarem a nossa universidade pública, não é? Mas ainda não está concretizado. O que estão aqui são alguns quadros que vieram num curto prazo de tempo, não é? Aprender o português e também ajudar as autoridades de São Tomé na altura da preparação das eleições. Sim. Bom, eleições, eu peço desculpa, da Cimeira. Da Cimeira, sim. Bom, face a isso, pode-se melhorar e estender esse programa e, ao mesmo tempo, adaptar de acordo com a solicitação que foi feita pelo Timor. Sim. Não. Exatamente. É uma questão, portanto, do Timor-Leste, através da Presidente do Parlamento timorense, transmitiu este interesse, digamos assim, às autoridades de São Tomé. Houve uma questão relativamente à questão da Bolsa de Estudos, que foi concedido pelo governo de Cabo Verde a Santo Tomé e Príncipe. Portanto, acho que é igualmente uma oportunidade. Aliás, já havia, retomaram e aumentaram, portanto, a nível de mas hoje também oferta. Já temos uma escola de hotelaria, não é? Mas nunca é demais também permitir que jovens santomenses possam frequentar a Sim, escola experiência internacional é sempre bom, portanto, pode-se aprender lá fora, depois trazer e aplicar aquilo que se vai aprendendo, portanto, e mesmo trocas de experiências académicas internacionais é uma mais-valia para qualquer indivíduo e de forma possa ainda mais ajudar a moldar, né, o cidadão e formar a cultura geral, naturalmente. Outro aspecto que eu fiz referência, o tal Fundo Global para o Meio Ambiente, de forma que os países que estão inseridos no quadro da CPLP, maiormente os em vias de desenvolvimento, possam obter fundos que permitam desenvolver os seus programas ambientais sustentáveis. Acha que, nesse contexto, uma petição que seja em bloco no quadro da CPLP e que depois houvesse uma divisão
para os países de forma que pudessem desenvolver problemas ambientais. Problemas ambientais é uma questão comum que afeta os 9 membros da organização. Bom, eu acho que sim, aqui abre uma janela de oportunidade. Portanto, é diferente de falar numa única voz quando se vai falar em bloco. Portanto, são 9 países, portanto, a encabeçar, portanto, um programa e, claro, com Portugal e, sobretudo, com o Brasil, com a influência que tem a nível de política externa e também dessas questões ambientais, com a Amazônia e tudo mais, pode, de facto, dar um certo peso a este programa junto das Nações Unidas. Portanto, temos a sorte de ter um cidadão da CPLP nesta altura a presidir a organização, portanto, pode de facto ser uma mais-valia. Mas aí está que, acima de tudo, penso que antes de dar espaços do CPLP, dar espaço a nível internacional, é preciso que a organização seja estruturada a nível interno, porque ainda há muitos entraves dentro da própria comunidade, né? E que eu acho que precisa antes de mais ser ultrapassados depois para seguir. Nós vimos que houve até certo ponto uma controvérsia relativamente, uma indecisão relativamente à próxima presidência da organização, com Timor que havia descartou a hipótese de presidir a organização. Guiné-Bissau, o presidente Sissoko havia dito que também, porque na altura estava a presidir a CEDEAO, também mostrou desinteresse. No entanto, Guiné Equatorial, que também é um Estado de pleno direito dentro da comunidade, manifestou interesse, mas, no entanto, vimos Portugal a sugerir, mas quase que a impor, a Guiné-Bissau, e que acabou, portanto, sendo aceita. Eu acho que essa questão deveu-se ao facto, antes de São Tomé e Príncipe assumir a presidência, portanto, era a Guiné-Bissau que se tinha, portanto... Mas a Guiné-Bissau deixou claro que não tinha qualquer interesse. Tinha manifestado maior interesse. Mas depois deixou claro, por causa da CEA, que mostrou claro que não estava interessado a presidir. Portanto, da Guiné Equatorial, é por ser um Estado recente... CPLP é um Estado que congrega, é uma comunidade, queria dizer, uma comunidade que congrega vários países. Cada país, os países... Recente. E a Guiné Equatorial... A partir do momento que você ingressa e cumpre todos os requisitos, você torna um Estado, ou seja, um membro de pleno direito. Percebo a questão que está a trazer. Os requisitos todos que a Guiné Equatorial... A princípio, pelo que sei... Os chefes de Estado regozijaram-se o facto de a Guiné Equatorial ter preenchido todos estes requisitos. Pois, logo é um membro de pleno direito. Que depois da Guiné-Bissau, talvez, pode ser a Guiné Equatorial. Sim, mas a questão não é essa. A questão é que a Guiné Equatorial havia manifestado o interesse. E vimos que a sugestão de Portugal vincou. Mas a Guiné-Bissau, não obstante ter sido por unanimidade... Um dos entraves da Guiné Equatorial era a questão da pena de morte. E a Guiné Equatorial pena de morte aboliu a pena de morte. Exato. Já não há a pena de morte na Guiné-Bissau, sim. Na Guiné Equatorial. Guiné Equatorial, pelo menos em termos... Foi, de facto, um feito, aplaudido por todos os outros chefes de Estado e, portanto, entenderam que, de facto, que era preciso a Guiné Equatorial consolidar a sua integração no seio da CPLP e depois transferir a presidência para este país. Não, Maxime, temos que ser claro nesse aspecto. A CPLP funciona sobretudo por causa da promoção da língua portuguesa. Temos que ser claro quanto a isso. Como uma comunidade, é preciso ir além disso.
tem que ultrapassar este entrave, que é a questão da língua portuguesa, eu acho que é importante, mas tem que ir além disso. Não, e mais do que isso, é que é preciso perceber que todos os Estados estão em pé de igualdade. Todos os Estados. E o que repara que é sempre Portugal que toma a iniciativa, que sugere. Não, Portugal Bom, e Brasil, né, que são os normalmente Portugal. É Portugal quem havia sugerido facto São Tomé e também, Príncipe. Quer dizer, Portugal talvez escuda-se da sede da CPLP estar em Lisboa. Né? Bom, mas também, portanto, é preciso entender que um dos pais da CPLP foi um brasileiro, né? O Aparecido Oliveira. Foi ele que esteve na gênese da ideia, também com algumas entidades de Portugal. Portugal, sim. É verdade que... Mas eu acredito que essa questão foi ultrapassada, sim, de certa forma. Que chegou-se a esse entendimento. Talvez a Guiné Equatorial pode vir assumir um papel no seio do secretariado executivo da CPLP. Como disseste, a questão, portanto, da CPLP não deve cingir-se apenas na questão da língua. Aí defendo o presidente Lula da Silva, que entende que é preciso dar uma outra dimensão económica à CPLP. Justamente no empresariado, não é? Portanto, é uma proposta que foi introduzida agora pela cooperação, pela presidência angolana. É preciso dar, portanto, uma outra componente para que os empresários tenham maior intercâmbio, que haja investimento aqui e acolá, portanto, e uma questão que foi bastante discutida e que consta na Declaração de São Tomé é trabalhar na transição para a economia digital. E economia azul alinhada com o ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, aí é essa questão. Sim. Bom, naturalmente, todos os Estados-membros da CPLP são igualmente Estados-membros das Nações Unidas. Todos estão aliados nesse objetivo. Aliás, o mundo hoje está voltado para a questão dos ODS, do desenvolvimento sustentável, e, naturalmente, que uma comunidade como o CPLP não pode estar de fora. E todos estão banhados por oceano, não é? Sim, naturalmente. Todos. E daí que... Bem, Ramilson, temos um telespectador em linha. Boa tarde. Boa tarde. Sim. Olha, como é que se chama, por favor? Amarildo Capela. Amarildo Capela. Onde é que vive? Almeri. Então, meu caro telespectador, Amarildo Capela, a sua contribuição. O meu contributo para o programa, estou a acompanhar, não muito perto do programa, mas mesmo à distância, mas estou a entender algo que também não estou. A coisa que estou a entender e também que não estou para isso. Então, eu posso dizer que estou a tentar olhar como assim mais claro, né? Amarildo. O meu rodopé. Amarildo. Sim. Não percebemos bem o que é que disse que não entendeu. No rodopé do meu televisor, está escrito rescaldo do 14ª Cimeira da CPLP. Sim. Rescaldo, bom, que eu vejo é resumo do que já passou sobre a CPLP. Pois, exatamente, é isto. Sim. Então, eu queria, antes de mais, felicitar o senhor Romilson, né? Sim, exato, Romilson Silveira. E o senhor Romilson Silveira, a minha pergunta é, eu queria saber quais são as vantagens que a Cimeira trouxe ao país e também
quais são, quer dizer, o que os Estados Unidos vão beneficiar com essa reação do país. Quais são as vantagens que o assumir trouxe ao país e o que os Estados Unidos, hoje, a nossa população iremos ganhar com essa assumir que foi realizada em 2017 em Estados Unidos. Essa é a minha questão, é a minha questão. Muito obrigado, caro telespectador. Amarildo Capela, residente em Almarim. Vamos já à resposta. Não sei se quererá já dar a resposta, porque estamos a supor que é um outro telespectador em linha. A qualquer momento poderá, não sei se podes responder já este telespectador Amarildo Capela. Bom, primeiro eu preciso dizer que, portanto, não é quantificativo assim dizer as vantagens até diretamente para o cidadão comum, não vai naturalmente perceber ou beneficiar diretamente e já das vantagens da cimeira. Mas temos o país, portanto, nestes últimos dias foi centro de atenção. Portanto, estava aqui imprensas internacionais, jornalistas, portanto, 7 chefes de Estado, 2 primeiros-ministros, portanto, é algo Por isso teve, naturalmente. Digamos, no centro do mundo, com várias informações, e até hoje. Sim, e continua assim o rescaldo. Vários órgãos de comunicação social, sobretudo os meios digitais, vê que, de facto, fala-se muito de São Tomé e Príncipe. Lá onde São Tomé e Príncipe nunca se falou. Não é? Naturalmente. Logo, à partida, temos aqui, de algum modo, vantagens, não é? Que é a visibilidade que se deu. Antes de acrescentar, e só para ajudar o telespectador Amarildo Capela, durante este período em que estiveram aqui as delegações, independentemente daquelas do chefe de Estado que estavam hospedadas no hotel, etc., mas também o serviço de restauração, e não só, portanto, conseguiu ter algum encaixe. Naturalmente que sim. Houve alguma movimentação, tanto económica, durante, portanto, estes dias, e que, claro, gostaríamos que pudesse haver essa continuidade e essa dinâmica económica. Não, portanto, poderá acaba haver agora, mais, porque, como fiz referência, durante até esses 2 anos, 2025 o país vai acolher uma série de reuniões temáticas e ministeriais que vão ser realizadas em São Tomé e Príncipe, o facto de ser acolher a presidência, portanto... Mas para ser mais preciso, as vantagens que nós podemos sentir, por exemplo, se for de facto efetivado, não é, a questão, por exemplo, da mobilidade dentro da comunidade. Outra questão, a vantagem que podemos referir, a questão de circulação de estudante. A possibilidade de haver intercâmbio entre empresários, de investimentos em São Tomé e em outras paragens. Portanto, são vantagens que se pode vir a ter no caso de efetivação destas políticas ou destas recomendações que foram feitas durante a cimeira. Portanto, é um compromisso que se assumiu para executar durante os próximos anos, os próximos 2 anos. Bem, não sabemos se de facto o telespectador Amarildo Capela terá ficado satisfeito com esta resposta muito breve, mas a verdade é que portanto, no essencial as vantagens, porque não há, como disse muito bem a Romilson, não há vantagens individuais para este ou aquele cidadão, são vantagens coletivas. No fundo, é o país que se projeta internacionalmente, são ganhos para o próprio... Aliás, só o facto de haver uma declaração que foi produzida em São Tomé e Príncipe, que passou a chamar-se Declaração de São Tomé, da 14ª Cimeira de Chefe de Estado e do Governo, é uma vantagem. E também o facto de São Tomé e Príncipe, em São Tomé, ter-se, digamos, ratificado o estatuto de observador associado da CPLP, que é o Paraguai. Não é? O Paraguai, e o Paraguai, naturalmente, enquanto membro, com o estatuto, digamos assim, observador da CPLP,
vai felicitar São Tomé e Príncipe, isto tem ganhos diplomáticos, o facto de ter sido aprovado o seu estatuto em São Tomé. Em São Tomé. Sim. E outras coisas mais. Há um aspecto, Maximino, que foi discutido durante a cimeira, ou seja, que foi uma preocupação também durante a cimeira pelo chefe de Estado, que é a questão da fome, portanto, dentro da comunidade. Portanto, segundo o relatório... Sim, é uma questão que foi discutida da FAO, na reunião da COSAN, que se realizou no Catapo, com os ministros da Agricultura dos novos países membros da comunidade. Portanto, aliás, também porque o COSAN vai acolher justamente uma espécie de incubadora da agricultura familiar, no quadro da CPLP. Aliás, já existe um espaço físico criado com esse objetivo. Sim. Exato, com esse objetivo. É bastante importante, porque São Tomé e Príncipe, quando se aprovar efetivamente, virão para São Tomé vários pesquisadores, especialistas que vão estar aqui em São Tomé. Bem, temos o outro telespectador em linha. Boa tarde. Sim, boa tarde. Como é que se chama, por favor? Chamo Paulo Jorge Pontes. Jorge Pontes, não é? Sim. Onde é que reside? Eu sou do Rebote Capital. Riboc, cidade capital. Sim. Então, caro Jorge Pontes, a sua contribuição neste programa. O meu ponto de vista, de caso de a coisa de CPLP, montuaram essas bancadas ali da Embaixada de Nigéria. Meu ponto de vista para o desenvolvimento do país, esses empreendedores que meteram essa bancada, se fosse um jovem de ideias, eu seria eles, não ia montar essas bancadas lá. Por quê? Porque deveria ser pessoas de lá fora vir visitar as bancadas com a iniciativa de investir no negócio. Não comprar produto, porque em cada jovem lá que tem essas bancadas, não faturaram lá, por exemplo, 3.000 ou 2.500 dólares por mês. Esses negócios que estão lá, que surgiu lá nesse local lá, para mim eu vi que donos que implementaram esses negócios nessas mesas não analisaram. Isso é um ponto. O outro ponto aqui, o que está escrito no rodapé da televisão, não consegui entender bem, perfeito. Bem, o que está no rodapé, eu não sei se está bem escrito ou não, é uma espécie de resumo, portanto, uma síntese, não é? Daquilo que aconteceu, quer dizer, um sumário, não é? Portanto, é o que nós estamos a falar, não é? Nem toda a gente teve a hipótese de acompanhar via rádio, acompanhar via televisão, acompanhar, seguir nas redes sociais, e nós estamos aqui porque até 2025, quer na nossa televisão, na rádio e nos outros meios de comunicação, vai-se falar da CPLP aqui em São Tomé, enquanto o país assumir esta presidência rotativa da CPLP. De forma que não nos esqueçamos desta nossa responsabilidade por um período de 12 anos. Mas também uma pergunta só, mas com isso vai desenvolver país em quê? Vai desenvolver país em quê? Em pessoa individual ou os jovens empreendedores? Claro. Porque nós sabemos que 99% dos jovens, 80% ou 60% são empreendedores. E então, a maior dificuldade dele é o quê? Capital. Exato, caro. A maioria de jovens empreendedores não tem capital. Então eu quero saber, o CPLP vai ajudar esse jovem em quê? Jorge Pontes, falamos aqui que não há, como é que se diz, benefícios individuais.
há benefícios coletivos. Primeiro, é o que o país ganha com isso. Segundo, até 2025 vão ser realizadas uma série de ações, quer a nível do empreendedorismo, quer a nível de empoderamento feminino, a nível da formação, políticas de emprego, políticas de desemprego. emprego, muitas coisas. Portanto, falamos da questão Então, talvez os Jorge pontos então quer dizer, se eu conseguir reunir 10 jovens empreendedores com dificuldade de querer máquinas de transformar produto, por exemplo, eu tenho 3 amigos, eu vou já dizer rapidamente, para não roubar muito tempo não no é preciso programa. dizer, não diga o nome dos amigos, não é preciso dizer nome. Eu não vou dizer nome, eu só vou Exato. dizer a necessidade, o que ele precisa. Exatamente. Imagina, tem um que precisa de uma máquina para poder pegar milho, triturar milho, para fazer fuba de milho. Para ele implementar na padaria dele. Em vez dele ficar comprar aqui no saco, essas coisas todas. Mas existem outras pessoas também que não vale a pena tocar aqui. Às vezes Jorge Ponte, nós em Santo Tomé já demos bons passos a nível do empreendedorismo. Há algumas incubadoras, não é? Sim. Incubadoras, e naturalmente essas incubadoras, durante os próximos anos, vão trabalhar também em estreita ligação com as incubadoras existentes no seio da CPLP. Ok. Como sabem, o secretariado da CPLP... essa incubadora, Sim. eu, por exemplo, deveria reunir 15 jovens empreendedores. Para ir, por exemplo, ir para a incubadora, porque essa incubadora é falsa. Por que é falsa? A maioria jovens que tem negócio em Santo Tomé e Príncipe não tem bem. E quando chega para a incubadora exige edifício, exige um bem como garantir, depois para bloquear a verba. Se o empreendedor não tem recurso para implementar um negócio, como que ele vai ter um bem para deixar a incubadora? Então dá a entender que essa incubadora é só para os ricos, pessoas que já têm negócio, não o empreendedor. Eu não sei se eu estou certo. Olha, está certo. É verdade, portanto, em alguns aspectos tem razão, noutros talvez precisa de melhor informação. Não sei se teria acompanhado, durante a cimeira, as autoridades santomenses convidaram o presidente da Organização Financeira Internacional, que esteve também como um dos participantes da cimeira. É uma instituição internacional, financeira, que tem vindo a ajudar muitos países no financiamento de algumas ações, e uma das quais é a nível do empreendedorismo. Talvez essa questão venha a ser objeto de análise, não é? Nos próximos tempos, enquanto Santo Tomé e Príncipe assumir essa presidência, porque compete depois Santo Tomé e Príncipe ter pacotes necessários, independentemente daquilo que nós já temos, as incubadoras, que foi uma ação fruto com as Nações Unidas, no quadro dos ODS, etc. Então, poder-se-á fazer outras ações a nível próprio da CPLP. Há uma questão só que eu quero pôr também. Meu ponto de vista para desenvolver o país é facilitar produto na alfândega de entrar. Um preço baixo. Porque quando implementa incubadora com banco está associado, porque o objetivo do banco é vender dinheiro. E então, quando um jovem empreendedor vai lá para o banco fazer o empréstimo, só a democracia que está o banco disse que não vale a pena falar aqui porque vai anoitecer. Meu ponto de vista, um jovem empreendedor quer transportar qualquer produto de Portugal para Santo Tomé. Logo que ele chega a Santo Tomé, meu ponto de vista, o Estado deveria ter um preço
reduzido e moderado, um português correto, se vocês puderem achar uma política aí boa, ou o jovem tira aquele bem da alfândega, depois paga alguma coisa, isso sim. Exato. Agora, quando vem com essas coisas assim, é complicado. Exato, Jorge Pontes justamente tem razão, por isso uma das questões que foi discutida nesta cimeira, que já vinha das anteriores, que era as cimeiras, todas as outras que foram realizadas, e particularmente aquela em Angola, que se falou muito da questão da componente económica, aliás o próprio presidente Lula da Silva falou disto, é no sentido de se adotar o Estado, os Estados que fazem parte desta organização, políticas públicas que de facto permitam que os empreendedores tenham maior visibilidade e acesso ao financiamento. Ok, está certo. Mas também outra questão. Em caso de jovem empreendedor comprar algum produto que ele necessita em Portugal, em outros países ou China, eu vejo que compra de produto para ele é muito mais fácil. Porque ele pode lutar comprar o produto dele e arranjar o barco, pagar, mas a nossa alfândega é que está dando cabo de muitos jovens empreendedores. Quando vem coisa de CPLP encontro com essas coisas daqui, para mim, meu ponto de vista, não. Depois vem a incubadora. Essa parte de incubadora, para mim, ponto de vista, é para os ricos já têm bem. Porque um jovem mesmo, que uns 10 jovens para reunir com decisão, eu acho que há muita coisa que fecha mesmo. Fecha mesmo que é complicado. Eu vou desligar para não acabar Está bem, Jorge Pontes, fica aqui a sua preocupação. Naturalmente, algumas das entidades estão a observar e também a escutar este programa, terão tomado nota. Porque eu estou a dizer isso porque eu sou um jovem empreendedor e eu luto bastante. Por exemplo, eu pago impostos, eu até tenho um trabalhador que eu pago, essas coisas todas. Mas o Estado santomense não contribui. Mas é empreendedor em que área? Em que área? Não vale a pena falar que se eu falar aqui, muitos vão saber já quem está a falar. E então... Está bem, ok, obrigado. Mas ele tinha dito e não. então vale a pena ser... Mas ele tinha se identificado. Okay. Não, ele tinha se identificado, né? Não, ok, Jorge Pontes. Mas eu perguntava qual é a sua área, mas não quero avançar, tudo bem. Muito obrigado pela sua contribuição neste programa. Jorge Pontes, residente no reboque da cidade capital. Romilson, não sei se quer dizer alguma coisa relativamente àquilo que disse o Jorge Pontes. Bom, primeiro, eu não sei se ele já fez, mas eu aconselharia o Sr. Jorge, o jovem, a dirigir-se à direção dos empreendedorismo para poder se informar e apurar de possível oportunidades que existem para jovens. Bom, fez algumas que posso ter, reclamações ou declarações que são justas e acho que isso também já venho a falar sobre isso porque acho que é importante. Fala-se bastante do empreendedorismo, mas não há uma política de incentivo. De facto, como estava a dizer, um jovem que está a começar a sua carreira, a sua atividade, tanto de empreendedorismo na fase inicial, eu penso que deveria haver uma política no incentivo fiscal, vamos dizer, por exemplo, isenção dos impostos durante 1 ano, 2 anos, de forma a permitir... A créditos bonificados. Sim, de forma a permitir com que tivesse alguma sustentabilidade. Por exemplo, alguém está a começar, como ele estava a dizer, tem funcionários que deve pagar e não sei quanto. Portanto, isso acaba muitas vezes a pesar bastante sobre alguém que está a começar. Se tiver recorrido ao crédito bancário, portanto, pesa ainda muito mais, porque depois vai ter que estar a descontar mensalmente e muitas vezes também se for através de fundo próprio, portanto, acaba também de ser bastante portanto,
sacrificado. Uma das coisas eu acho que eu penso que a nível da CPLP que os jovens deveria insistir e pedir é a criação de um fundo de investimento para o empreendedorismo que pudesse estar tanto a nível ou disponível para que os jovens possam fazer a atividade, os jovens que queiram empreender possam, tanto ter acesso a esse fundo e beneficiar e poder desenvolver as suas atividades. Bem, uma das questões que constituiu na Declaração de São Tomé foi a reafirmação, portanto, do apoio dos 8 países ao Brasil, enquanto membro da organização, que tem assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas no quadro da reestruturação das Nações Unidas, portanto, particularmente do seu Conselho. E também aqui associou-se à África, portanto, no sentido da África também ter um lugar permanente. Embora, a nível, estamos a referir o caso de países africanos de língua oficial portuguesa, outros terem ocupado esse lugar de forma transitória. Tivemos o caso de Moçambique. Penso que já tivemos Angola. Foi o caso de Angola. Foi o caso de Angola. Mas há outros órgãos também das Nações Unidas e não só, que os Estados-membros da CPLP, mesmo, nomeadamente o Conselho dos Direitos Humanos, cuja sede está em Genebra, na Suíça, porque aqui adotou-se, aprovou-se um documento no sentido de apoiar candidaturas dos Estados-membros a cargos e funções nas organizações multilaterais. Né? Daí que, aliás, para que, de facto, o atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, estivesse, portanto, no cargo, contou com o apoio dos países que integram a CPLP. Portanto, aí esta é a vantagem. Né? E como é que vês essa questão, portanto, de se ter aprovado esse dispositivo, né? Para que, de facto, numa futura reestruturação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil venha a ter um assento permanente? Bom, eu acho que é de bom grado e acho muito bem. Como fiz referência, é muito mais fácil nós falarmos enquanto comunidade, não obstante a candidatura ser individual, mas os países podem dar o suporte, porque têm seus representantes permanentes dentro dos sistemas das Nações Unidas e aqui fazer tanto o lobby a vários encontros temáticos, tanto até culminar com a eleição deste ou aquele país para a presidência de uma organização. E aí Portugal, por exemplo, joga um papel bastante importante nessa questão do lobby, tendo em conta que está no continente europeu e tem muito mais acessibilidade do ponto de vista diplomático, não é? Não, mesmo também a nível da África, temos a questão de Angola e Moçambique, que integram a SADC, a Guiné-Bissau e Cabo Verde, que integram a CDAO, São Tomé e Príncipe e Angola, porque Angola está nas duas organizações, na SADC e na CEAC, que podem, de uma certa forma, influenciar. Que podem influenciar. E temos a questão do Timor-Leste na Ásia, sim. Portanto, que pode efetivamente advogar. E o próprio Brasil, que tem uma grande experiência. O Brasil está no Mercosul, a nível no Mercosul. Sim. Né? Portanto, e agora, depois com o BRICS. Pois, exatamente. O BRICS está. A candidata do Brasil, que é a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, vai presidir o banco, futuro banco, banco BRICS, portanto, para ver o peso que o Brasil tem. E exatamente. No continente africano temos a própria África do Sul, um dos países da África subsaariana, e agora com a adesão, creio, da Argélia e outros países da chamada África
ao magrebina, norte, não é? magrebiana, portanto, pode eventualmente constituir um peso para que, de facto, a África também tenha um assento. Até Sim. porque É uma são questão que vem se debatido já há algum tempo, 55 países, né? 55 países. Portanto, membros da União Africana, e enquanto a União Europeia, com 27, chega a ter o maior peso internacional, e a África... Mas a questão é porque é questão de sempre, porque muitas vezes nós não falamos numa só língua, os interesses depois acaba se divergindo. É preciso que hoje que haja essa preocupação, aliás, há essa preocupação hoje a nível do continente africano de falar enquanto um bloco. Portanto, eu acho que é possível. Essa luta a África tem feito, portanto, esta batalha no sentido de ter É preciso conciliar. E isso não vem de hoje, desde o tempo do presidente Mugabe, já exigia a reforma dentro das Nações Unidas. Mas sabe que o Gaddafi tinha um sonho, mas que não conseguiu concretizar, não é? Mas aí está, porque depois não houve apoio de próprio muitos países africanos que depois não se aliaram nesta visão. Mas é preciso também conciliar os interesses da chamada África ao sul do Saara e também a África magrebiana, porque nem sempre os interesses convergem, portanto, nos seus interesses, daí que muitas vezes se torna um pouco difícil, portanto, a África falar numa só voz. Mas hoje há um retorno, por exemplo, o Marrocos que estava afastado, depois regressou, portanto, há se aproximar também portanto, desta África, como estava a dizer, magrebiana, no sentido de, portanto, regressar ao continente e estar de forma a participar. Ao próximo telespectador, antes, a linha, portanto, eu creio que o telespectador que supostamente devia entrar, devia falar, portanto, terá desligado, e então, portanto, essa questão tem que permitir que a África... Outro aspecto é o número crescente de membros observadores associados. Provou-se agora a questão do Paraguai, mas há muitos outros países e organizações internacionais que pretendem adquirir esse estatuto. Isso revela o peso internacional que a CPLP tem estado a granjear, né, de ano para ano, não é, a nível mundial. Isto é revelador de um trabalho diplomático que está a ser feito. Que está a ser feito e que tem sido feito naturalmente, e claro, naturalmente que isso demonstra que a organização está a crescer, está a tornar-se, portanto, visível e, portanto, interessante, não é? E sobretudo do ponto de vista econômico, porque esses interesses atualmente são interesses econômicos. Nós temos países imensamente ricos, né? Como o caso de Angola, de Moçambique, do Brasil, claro, naturalmente, e são países que pode, de uma certa forma, do ponto de vista econômico, criar aqui oportunidades e interesse para outros países, por isso é que é essa procura, naturalmente. Então, Romilson... E depois, estamos numa comunidade, só para terminar, Max, que estamos numa comunidade de cerca de 280 milhões de habitantes e, pronto, claro, naturalmente que há todo o interesse porque o número também pode ser convertido de forma para a economia, de uma certa forma, vantagem, porque há aqui os consumidores. Romilson Silveira, o nosso muito obrigado por ter estado aqui conosco neste programa. Falámos da cimeira da CPLP, a 14ª, que foi realizada recentemente em São Tomé e Príncipe, no dia 27, e de facto esta cimeira que foi concluída com êxito e que então esperamos que nos próximos 2 anos o país consiga justamente consolidar os diversos desafios ainda que se colocam a nível da CPLP. Eu agradeço pelo convite e pronto, claro, estarei sempre disponível para poder dar sempre a minha opinião. Obrigado. E também aos telespectadores, nosso muito obrigado por terem estado connosco e voltamos na próxima edição.